Então eu tentei colocar na ordem que você enviou por foto, tá bom? Então vamos lá, aqui primeiro. Ó. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120. Então, o que eu percebo é o seguinte: a resistência do cabo está sendo representada por essa resistência aqui, ó, tá? E aqui é a rede elétrica que vem de repente, por exemplo, do poste de frente da sua casa. Então, esse fio condutor que jogou para dentro da casa a energia é que está mal dimensionado, tá bom? Nessa casa, 5 lâmpadas de resistências igual a 200 ohms, ó, tá aqui 5 lâmpadas, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, que está aqui, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão de 90 e 130 volts. Entre 90 e 130 volts. Tá? O número máximo de lâmpadas que pode ser ligada sem que a televisão pare de funcionar é... Então, vamos pensar aqui numa primeira coisa. Note, se eu conecto dessa forma, eu vou ter uma corrente saindo da fonte e vindo para dentro do circuito da casa. Então, aqui eu tenho uma corrente. Essa corrente vai provocar uma queda de tensão aqui pela lei de Ohm, aqui em cima. Eu vou chamar aqui V10. V10 porque é a tensão em cima de 10 ohms. Tá? Então, obviamente, que se essa televisão funciona apenas com tensões entre 90 e 130, aqui em cima do resistor de 10 ohms tem que cair no máximo 30 volts. Por quê? Se de 120 eu tirar 30, significa dizer que chegou 90 nesses dois nós aqui, ó, nesses dois que eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Tudo bem? Então, eu vou chamar aqui de A e B, por exemplo, para a gente ter uma ideia. Então, para que o V de AB seja maior ou igual a 90 volts, a queda V10 tem que ser menor ou igual a 30 volts, concorda? Se for menor do que 30 volts, beleza, o VAB vai ser maior do que 90 volts. Tudo bem? Beleza. Para que isso aqui ocorra, a corrente, essa corrente I que a gente colocou ali, ela tem que ser menor ou igual a 3 amperes. Por que 3 amperes? Porque a gente sabe que a queda de tensão é I vezes 10, né? Vou colocar aqui, ó. V10 é igual a corrente I vezes o resistor de 10. Então, se a corrente for 3 amperes, V10 vai ser 30. Se essa corrente for diminuindo, a tensão V10 vai diminuindo. Concorda? Beleza. Nunca vai dar 130. Por quê? Porque, poxa, a tensão de alimentação é só 120. Né? Então, nunca vai chegar a, a essa questão aí, né? De 130 nunca vai chegar. Agora vamos pensar aqui numa coisa. Né? Vamos pensar aqui uma coisa. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Tá, então, a corrente tem, no máximo, a corrente é 3 amperes. Então, eu vou trabalhar nesse máximo aí para a gente ver o que é que vai acontecer. Tá bom? Se a corrente for de 3 amperes, né, olha só, veja que a tensão entre os terminais das lâmpadas é VAB. É o mesmo VAB
que é da televisão. Por quê? Porque eles estão tudo em paralelo, certo? E se eu conectar a chave, ó, se eu fechar a chave, a gente sabe que correntes vão descer aqui, ó. I1, I2, concorda? Tal, I3 e por aí vai. E o que a gente tem que entender é que a soma de todas essas correntes é a corrente I, que é a corrente total. Tudo bem? Então, o que é que a gente pode pensar? Note o seguinte. Essa corrente ela vai descer aqui para as... como fala? Aqui para as lâmpadas de uma determinada forma, que seria o seguinte. Vamos lá. Eu vou... I1, I2, I3, I4, I5. Eu vou chamar essa corrente aqui de I6, tá bom? De I6. Essa corrente I6 a gente já tem um valor. Veja, para que a gente tenha 90 volts nos terminais da, da, da televisão, obrigatoriamente, essa corrente aqui tem que ser de 1,8 amperes. Por quê? Porque 1,8 vezes 50 dá 90. Concorda? Então eu teria 90 aqui, ó. 90 volts. Beleza? Tá. Para a corrente que chega nela ser de 1,8, é porque 1,2, veja que a corrente é 3, ó. 1,2 ficou para trás, não é? 1,2 ficou para trás. E essa corrente de 1,2 ela se divide igualmente nas lâmpadas. Mas veja, em cima das lâmpadas, em cima de cada lâmpada, eu tenho que ter 90 volts também, porque está tudo em paralelo. Só que cada lâmpada é de 200 ohms. Então, quanto seria a corrente de cada lâmpada? Seria 90 dividido por 200, concorda? Dividido por 200. Isso é de cada lâmpada, tá? Se eu cortar aqui, ó, nós vamos ficar com isso aqui. A gente pode, por exemplo, se fosse 9 dividido por 2, seria 4,5. Como é 9 dividido por 20, isso aqui é 0,45 amperes. Beleza? Então note, quantas lâmpadas eu vou poder usar? Porque dos 3 amperes só sobraram 1,2. Então, se eu pegar 1,2 amperes e dividir pelo total de amperes que cada lâmpada necessita, eu vou ter o número de lâmpadas, certo? Então aqui eu posso igualar aqui o número de casas, né? Vou botar 2 aqui, ó. Aí corto isso aqui, corto isso aqui. Bom, isso aqui vai dar 2. Então, 2 vezes 45 dá 90. E assim, aqui vai dar 30, né? E aqui seria vírgula, alguma coisa. Mas eu não preciso dessa vírgula, porque na verdade eu só posso ligar 2 lâmpadas, tá vendo? Então, para mim a resposta certa é a letra B. Você entendeu aí, né? O que é que eu quis fazer, né? Existe uma outra forma de se fazer, que é o seguinte. A gente sabe que a tensão, ela no mínimo tem que ser 90 volts. No mínimo, certo? Então a gente poderia colocar uma fórmula, né? Deixa eu colocar até assim, ó. Que é o seguinte, é um divisor de tensão. Então, como que é o divisor de tensão? Ó? A tensão entre A e B é igual a resistência equivalente, eu vou já dizer o que é, tá? Resistência equivalente sobre a resistência equivalente mais 10. O que é que eu estou chamando de resistência equivalente? É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, em paralelo, tá bom? E esse mais 10 é esse cara aqui, ó. É só esse cara.
Aí tudo isso vezes 120. Ok? Então isso aqui seria no mínimo 90, que é o pior caso. É a menor tensão que eu posso ter. Tá bom? Isso vai dar o maior número de lâmpadas. Ok? Quando eu diminuo a tensão, eu tenho o maior número de lâmpadas. Tá? E aí o que é que eu tenho que fazer? Bom, aqui seria uma conta, né? Seria chamado REQ aqui, então ficaria REQ sobre REQ mais 10 igual a 90 sobre 120. A gente já fez essa conta, deu 0, desculpa, a gente não fez. Essa conta a gente não fez. Mas isso aqui seria a mesma coisa que 9 sobre 12, dividindo por 3 vai dar 3 sobre 4. Aí eu posso fazer assim, 4 vezes a resistência equivalente é igual a 3 vezes a resistência equivalente mais 30, multiplicando aí em x, tá? E aí fica resistência equivalente igual a 30 ohms. Bom, agora o que é a resistência equivalente? A resistência equivalente, essa resistência aqui, ela é 50 em paralelo com um certo paralelo de 200, tá vendo? Eu vou colocar assim, 200 dividido por N, onde N é o número de lâmpadas. Por quê? Porque quando eu coloco resistores iguais em paralelo, é simplesmente eu pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistores em paralelo. Entende? É simplesmente fazer essa conta. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para cima para organizar um pouquinho melhor. Espera aí. Vou pegar isso aqui, um pouco para cá. Essa continha aqui eu vou colocar aqui. Então, ó. Opa. Isso aqui eu não vou conseguir pegar aquele 50 ali. Então, peraí. Vou só apagar esse cara aqui. E aqui seria isso. 50 em paralelo com 200 sobre N. E isso aqui teria que ser igual a 30. Agora, o que é 50 em paralelo com 200 sobre N? É 50 vezes 200 sobre N sobre 50 mais 200 sobre N. Tá vendo que eu só vou ficar com N aí de incógnita, tá certo? Quando eu fizer essa conta, eu devo... como fala? Eu devo encontrar o número de lâmpadas, certo? Aqui ficaria assim, né? 50 vezes 200 dá 1000. 1000 sobre N igual a 1500 mais 6000 sobre N. Aí eu posso multiplicar tudo por N, aí vai ficar 1000 igual a 1500 N mais 6000. Aqui tá dando eu fiz alguma coisa de errado porque 50 vezes 200 é 10.000. 10.000. Porque não pode dar negativo, né? Porque eu não posso ter um número negativo de lâmpadas, né? Então, ó, 10.000 aqui, 10.000 aqui. Aí vai ficar assim, ó, 1500 N igual a 10.000 menos 6.000, que dá 4.000. Então, veja, o N vai dar 4.000 dividido por 1.500, que vai dar 2, alguma coisa. Porque não pode dar 3, senão teria que ter 4.500. Eu só tenho 4, então vai dar 2, alguma coisa. Então, ó, 2 lâmpadas. Então, de qualquer jeito, são 2 lâmpadas. Agora, aí você escolhe o que é que, né, qual é o método que você vai usar.